Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Ah, legal. Bom, como o professor já adiantou ali anteriormente, a questão do fichamento, ela é bastante pessoal. Então, existem algumas técnicas, mas, assim, você vai acabar encontrando a sua melhor maneira com o passar do tempo. Quando a gente for fazer um fichamento, a gente tem que ter bastante atenção no sentido do seguinte, o que às vezes ocorre? Às vezes você copia algum trecho do autor no seu fichamento e depois você às vezes mistura a sua redação com a dele, então pode correr o risco de plágio, né? Porque se você for retomar tudo que você escreveu daqui 2 meses, 4 meses, enfim, quando for fazer o conteúdo, você já não vai lembrar. Na hora a gente até acredita, né? Vou lembrar dessas partes, mas infelizmente a gente acaba esquecendo. Então, deixar bem dividida ali o que é parte do autor, o que é suas anotações, tá? Isso é legal. E quando a gente fala em leitura analítica, que é o que o Severino aqui propõe, esse esquema de leitura analítico, ele vai ajudar bastante. Ele é focado em textos acadêmicos, a gente tem que ter isso em mente. A gente está falando dessa escrita acadêmica, leitura acadêmica, literatura é outra técnica, né? E às vezes tem muitos textos difíceis que a gente vai confrontar aí com o passar dos meses, enfim, e aquela leitura selvagem que você fala, nossa, eu preciso acabar com esse texto hoje, nem que eu preciso entender, nem que vou para ler 10 vezes. Se você ler as 10 vezes sem atenção, no sentido assim, se você ler 10 vezes mal lido, não no sentido de não ler direito, mas de você não conseguir entender, não adianta você ler 10, 20, 30. Você tem que fazer uma leitura estruturada, decupada. Então, é essa a proposta aqui do Severino, né? E deixa eu já passar para o próximo aqui, slide. Daí ele vai falar aqui da delimitação da unidade, isso daí eu trago já na unidade, eu já faço essa parte. Vamos aqui para o que interessa, esse tipo de análise textual. Bom, você vai fazer uma leitura analítica. Então, a primeira coisa que você vai fazer é uma leitura rápida. Faça uma leitura rápida do texto primeiro, para compreensão básica. Depois que você fez, você vai olhar, vai preencher lá os campos de uma análise textual. Nesse ponto, o que você vai entender? Quem é o autor, né? A publicação, o ano, para entender em que momento que foi escrito aquilo, identificar o debate no qual esse autor está inserido. Você vai numerar os parágrafos, vai destacar vocabulários, né? Anota aqueles que não tá, porque assim, às vezes a gente passa batido, né? Não sei que essa palavra, mas vou continuar. Às vezes essas palavras fazem todo sentido lá na frente de você entender o todo do texto. Então é importante anotar ali o vocabulário. Essa primeira leitura rápida, o que eu não entendi aqui direito? Dá uma olhada, né? Se há referências e fatos históricos mencionados, tá falando de algum dado ou está remetendo a algum período histórico, enfim, ter esse olhar desses elementos, né, textuais. Depois você vai seguir para uma leitura mais atenta, para a compreensão estrutural. Isso daí a gente tem que ter em mente, que daí agora, nessa segunda leitura, você já tem o geral, você vai entender a temática, como o nome já diz, o tema, do que ele está falando. E quando a gente vai fazer essa leitura mais acurada, mais aprofundada, com mais atenção, a gente tem que ler sem julgar o autor. Algumas vezes as pessoas falam, eu não gosto desse autor, e já vai fazendo preconceitos, mas assim, o que levou ele a escrever aquilo, né? Ele tem algo a dizer ali, e é importante a gente ter esse cuidado, né, nessa interpretação. O que ele está querendo trazer aqui nesse texto? Sem esses tipos de julgamentos. Claro, a gente acaba julgando, existe viés, mas assim, vamos tentar dar uma chance para ele, para entender o que ele traz? A análise estruturada, ela nos ajuda a ver no seguinte sentido. Às vezes você lê tudo, aí você se identifica, uma parte ali do texto, uns 2 parágrafos, você é familiarizado. Então, você quer se apegar àquilo, se amarrar ali, mas tomar esse cuidado também. Falar assim, ó, legal que eu identifiquei uma parte que eu sou familiarizado, que eu entendo, mas a ideia ali é você entender o todo, né? O todo do texto. E, bom, tendo isso em mente,
você vai ler, fazer essa leitura sem julgamentos e vai pensar sobre o que o texto fala. Essa é o tema, tá? Tenha em mente, assim, resume em uma expressão, tá? Não é uma palavra, é uma expressão do que está falando esse texto. Depois você vai identificar, porque todo texto acadêmico ele vai ter, né, um problema, uma tese e um argumento de como ele chegou naquela tese. Bom, na fase do problema, a gente vai tentar aqui desvelar a situação que gerou o conflito, né? Que dúvidas ali que devem ser respondidas? O que ele propõe? No caso da tese, a tese ou hipótese, dependendo, né? Às vezes ele lança uma hipótese ou mesmo uma tese, que nada mais é do que a ideia central ali. Que ideia o autor defende? Aqui a gente já pode responder com uma frase, tá? Para ficar mais claro, assim, uma frase. Uma frase ou duas que seja, não é uma expressão, quando a gente está falando na tese. Tendo isso em mente, tendo declarado para você qual é a ideia central, o próximo passo é qual foi o argumento, né, que o autor usou ali, qual foi o raciocínio, o passo a passo ali dele para ele, é como se fosse reconstruir um processo lógico que levou ele ou ela para aquela hipótese. E depois também pontuar as ideias secundárias, isso é fundamental ali. Tem um subtema naquela unidade de texto, né? Quais são os subtemas aqui que ele fala um pouco, mas ele não se aprofunda? Isso daí também é bacana de você olhar para isso. Bom, análise interpretativa. Diante disso, aí a gente vai fazer agora uma análise, mas interpretando as entrelinhas ali. O que o autor quer dizer, né? Aí você consegue identificar, inclusive, quais as correntes que ele usa. São clássicos, são autores atuais, com o que ele está dialogando ali, né? Identificar as influências, o que influencia ele a escrever, o olhar dele. Nesse ponto, a gente tem que tomar muito cuidado para... Essa é a parte mais difícil, que a gente não pode interferir com a nossa subjetividade de leitor. A gente tem que interpretar o que ele está dizendo, ou seja, usando os argumentos dele, a tese dele, aquilo tudo faz sentido? É com esse olhar, tá? E depois a gente tem a problematização, né? O levantamento e discussões de problemas relacionados à mensagem do autor. Aqui sim a gente já considera as nossas reflexões. Diante de tudo que foi exposto, quais são as minhas reflexões? Aí é legal discutir até com um grupo, né? Ou com um colega que também está estudando aquele tema. É bacana essa discussão, porque você consegue ver as possibilidades, né? O que um entendeu, o que você entendeu, isso relacionando também o seu know-how, né? O que você conhece sobre aquele assunto, sua experiência, enfim. E, por fim, tem a síntese pessoal. Aqui, nesse caso, então, cada um vai escrever sobre o que acabou de ler, mas com as suas palavras. O que ficou daquilo tudo? Qual foi o resíduo? Tá? Então, esse daqui é um exercício, a síntese, que acaba ajudando esse tipo de raciocínio para o amadurecimento intelectual, né? Isso é fundamental para quando você vai buscar, daqui 3, 4 meses, aquele texto, aí você pode entrar por esse esquema, né? Será que eu vou ler direto ali, minha síntese pessoal? O que eu entendi mesmo desse texto? Poxa, esse texto vai me ajudar no que eu estou estudando agora. Aí você corre o olhar lá para análise textual, você vai ver qual que era a fonte que você pesquisou, as páginas que você acabou anotando ali, né? E aí vai para análise temática, enfim, a interpretativa, que vai ajudar bastante nessa recuperação da informação. Bom, ficou alguma dúvida, gente, em relação a esse esquema sugerido pelo Severino? Acho que não, tá ok. Tá ok? Tá. Tá, a gente vê aqui, então, a gente segue para a atividade. Deixa eu colocar
parar de compartilhar, vou compartilhar a atividade agora. Porque, assim, é uma sugestão do Severino, existem várias técnicas. Essa é bacana, ajuda bastante nesse começo, até a gente encontrar o nosso próprio modelo. Vou compartilhar com vocês esse link, é a atividade. Estão vendo a atividade do noturno, né? Na tela. Certo? Sim. Bacana. Como que eu trouxe de atividade? Tem esse livro, esse daqui, não sei se vocês estão vendo aí na câmera, que é Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais. Esse livro está disponível gratuitamente para download e a versão impressa ela é paga, né? Mas assim, o livro está lá. Ele é uma coletânea de vários autores de outros países falando sobre os impactos de algoritmos na comunidade, na questão de raça, né? E aqui, o que acontece? Eu peguei o capítulo 8, né? Tinha várias páginas. Dentro do capítulo 8, eu já escolhi uma unidade para vocês analisarem, tá bom? Então, eu já escolhi. A gente vai pedir aí para os grupos escolherem ou o tópico 1 ou o 2. Então, dentro do capítulo 8, tem um trechinho lá de 2, 3 páginas, são uns 4 parágrafos só, que é só um exercício, né, gente? Só para a gente treinar aqui o olhar desse fichamento. O primeiro, esse subtópico, chama Racismo e Sexismo nos Bancos de Imagem, Dimensões Financeira Profissional. Na sequência, tem um outro tópico ali, uma outra seção. Boss é um homem branco e secretary é mulher. Ela vai fazer esse tipo de análise. E aí a ideia é justamente fazer essa esquematização que eu sugeri ali para vocês, do Severino, inclusive, trazendo ele para cá. Então, a primeira etapa, faça uma primeira leitura, né? Como a gente falou, uma leitura rápida. Depois faz uma análise textual, né? Diante dessa primeira leitura rápida. Depois vocês fazem uma segunda leitura mais atenta. E aí respondem esses tópicos que a gente acabou de passar ali. Coloquei até uma explicação aqui para ficar mais fácil. Como a gente não está presencial, né? Acho que vai ajudar vocês. Depois dessa análise temática, análise interpretativa. O grupo também discute aqui essa problematização, né? E, por fim, uma síntese pessoal. Como que a gente vai organizar, né? Os grupos aí me falam... eu estou vendo aqui na lista, a gente tem hoje 3 grupos, salvo engano. São 4 grupos que nós temos? 3. Juliana, é 3? Juliana, Clara e Marinês são grupo 2. Ah, tá. Entendi. Não, tudo bem. Não, porque aqui nas anotações tá grupo... Eu não sei, Gabriela, Janaína, são 4 grupos. Isso. Tem a Lígia, Augusto e o Tiago. Grupo 5. Enfim. Eu preciso que vocês dividam aí para ver quem que vai ficar com o conteúdo 1 e o 2, tá? Dos grupos. Aí vocês pegam aí uma meia horinha para discutir com o grupo. Não precisa apresentar, claro, se quiser fazer um Excel, anotar ali se for mais fácil para ajudar na edição depois, tranquilo. Mas eu preciso que cada grupo depois, no final, a gente volte para cá e cada grupo comente, tá? Como que construiu, fez essa esquematização. Tudo bem? Laudelina, você pode pôr o link do livro aqui embaixo, aqui no chat, por favor? Claro, vou colocar. Vou colocar o link do livro e também da atividade. Deixa eu pôr Ótimo, bom. Livro. E da atividade. Gente, vamos lá. Grupo 1 vai ficar com qual aqui? Racismo ou do Boss? Tem alguém do grupo 1 aqui? Gabriela, Janaína, Tiago, Vitória.